Fala galerinha do xadrez, tudo beleza pessoal? Estamos aqui no match do século XX, entre Robert James Fischer, o americano, Bobby Fischer, contra Boris Spassky, o então campeão mundial, 1972, auge da Guerra Fria, a Guerra Fria no mundo e também aqui nos tabuleiros, né? O Boris Spassky é soviético e está sendo desafiado aí pelo americano Robert James Fischer, o Bobby Fischer. E a gente tá aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui como é que tá esse match, valendo aí o título do Mundial. 2 pontos aqui, as 2 primeiras rodadas foram pro Spassky, depois o Fischer ganhou aí a terceira, a quinta, a sexta e a oitava e a 10ª, né? E aí o Spassky, depois da segunda rodada, que na verdade foi WO, ele só foi vencer na 11ª. Então, 3 vitórias aí pro Spassky, 2, 4, 5 vitórias pro Bobby Fischer. E as demais partidas foram empatadas, né? Então o Bobby Fischer tá na frente, né? A gente tá agora na 13ª rodada. Eu mostrei a 11ª partida, a 11ª rodada, fiz análise aí da partida no canal. E agora vamos dar uma olhada na 13ª, que é uma partida muito interessante. Vai ter bastante coisa legal para falar dela aqui. Vamos lá, o Boris Spassky está de brancas aqui e abre com E4 e agora a primeira coisa interessante para se falar. O Bobby Fischer jogou na 11ª rodada a defesa siciliana, foi para a variante do peão envenenado e acabou capturando o peão envenenado de B2 com a dama e perdeu a partida. Né? Uma partida violentíssima do Boris Spassky, genial, diga-se de passagem, a dama ficou presa, perdeu a dama, uma coisa incrível realmente. O Bobby Fischer prefere não entrar mais na siciliana, ele faz a coisa certa, né? Se você quer resultados diferentes, não adianta ficar fazendo a mesma coisa, né? Faça alguma coisa diferente o Bobby Fischer aqui, só que agora ele surpreende, né? Você fala, bom, então ele vai jogar E5, né? Ele joga, acredite se quiser, ele joga a defesa Alekhine, cavalo em F6. A defesa Alekhine, ela é tida como uma defesa inferior para as negras, uma defesa que não possibilita, não dá chances de vitória, no máximo chances de empate, ela tem essa fama, tá bom? Agora é claro, põe uma Alekhine na mão de um Fischer, põe uma Alekhine na mão de um Kasparov, de um Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen, eu já vi partida que ele jogou com isso daqui, depois voltou o cavalo para G8 e venceu, tá? Então, depende de quem joga, né? Mas vamos dar uma olhada como foi nessa partida aqui. Então, legal, o Bobby Fischer fugiu da siciliana, trouxe a defesa Alekhine aí, e vamos ver como a partida continua. E5 atacando o cavalo, cavalo D5, D4, e aqui o Boris Spassky faz a coisa certa, né? Tem gente que gosta de ficar atacando aqui com C4, né? Ficar perseguindo esse cavalo aí, depois de um D6 joga com F4, né? Joga com 4 peões e tudo mais. Isso é um pouco perigoso, né? É meio afobado talvez, depois de peão toma um C5, por exemplo, as pretas estão muito bem, tá bom? Numa posição como essa. As brancas já vão começar a criar algumas debilidades aí. Mas aqui eu vou avançar e ficar ganho. Não, aí as pretas podem jogar E6 e tá tudo certo, tá? Não dá para as brancas avançarem aqui D6. Aparentemente as brancas estão ganhas aqui, né? Mas aí depois de dama H4, cheque. G3, por exemplo, dama em E4. É cheque e tá caindo a torre na sequência, tá? Então a defesa Alekhine tem os seus perigos, né? Essa é a ideia. Uma das ideias da defesa Alekhine é provocar o avanço das brancas a todo custo e criar debilidades e atacar essas debilidades depois. Mas o Boris Spassky não vai para essas loucuras, ele continua aqui com D4, depois de D6, cavalo F3, desenvolvendo simplesmente. G6 aqui pelo Bobby Fischer, bispo C4 atacando aí o cavalo, cavalo B6, bispo volta para B3 e agora bispo G7. O Spassky continua aqui com cavalo de bem D2 e agora o Bobby Fischer dá roque. H3 aqui pelo Boris Spassky, né, deixando um pouco mais limitada aqui a ação do bispo, tirando a casa de G4. E agora, o que jogar, né, gente? Um jogador mortal aqui jogaria provavelmente um lance como C5, jogaria talvez D toma em E5, não sei, cavalo C6 talvez. Mas aqui o Bobby Fischer vai por uma ideia super criativa aqui com o lance A5. Muito legal, realmente ameaçando imediatamente jogar A4 e se livrar aí do par de bispos, né, do Boris Spassky. E o Spassky aqui dá uma assustada e joga com A4. Alguns analistas, o Glicorit, por exemplo, mencionou que talvez aqui C3 fosse um lance que, apesar de A4 bispo C2
né, e cavalo C6 deixar as pretas ligeiramente melhores na posição, né, com mais espaço e tudo mais, teria sido melhor do que a continuação da partida, que foi com A4. E a gente vai ver por quê. Depois de A4, o Bob Fischer vai para mais uma ideia muito criativa aqui. Ele joga o lance D toma em E5 e D toma em E5. Por que ele fez isso? Ao desviar o peão de D para a coluna E, olha a casa que ele ganhou. Ele ganhou a casa C5 para o cavalo dele, para esse cavalo aqui de B8. Então ele vai para a ideia aqui de capturar os peões para poder jogar com o cavalo A6 e C5. Fantástico, né? Fantástica a ideia aí do Bob Fischer. E ele continua então com o cavalo A6 e depois de roque, cavalo em C5. E agora, além de estar atacando o bispo, né? Tá fazendo uma pressão enorme aqui em A4, né? São 2 ataques e 2 defesas por enquanto. A partida segue com dama em E2 e agora dama E8 e o Bob Fischer faz o terceiro ataque então no peão de A4. E agora realmente não tem uma defesa simples aí para esse peão, né? Aqui o Boris Spassky continua com o cavalo E4, ele deixa simplesmente o peão de A4 e vai buscando uma iniciativa. Cavalo de B toma em A4, bispo toma em A4, cavalo toma em A4 e aqui torre E1 pelo Boris Spassky. Então o Boris Spassky está com um peão a menos, mas ele conseguiu em troca disso, foram tempos importantes que o Bob Fischer teve que gastar, né, para conseguir esse peão aí da coluna A. Então, em troca disso, o Boris Spassky está conseguindo bastante atividade aí para as peças dele, bastante desenvolvimento, né? O Bob Fischer ainda está com um cavalo no canto, vai ter que perder mais alguns tempos, né? O cavalo volta agora para B6, bispo D2, atacando aqui o peão de A5 duas vezes, e aí então A4 defendendo. E agora bispo G5, colocando aí já uma certa pressão aqui na ala do rei, né? Trazendo mais peças para a ala do rei, adicionando bastante força aqui na casa de F6, né? Dificultando um pouco a vida aí do Bob Fischer. A partida segue com H6, atacando aí o bispo H4, e aqui bispo F5, desenvolvendo aí a última peça menor, né? Liberando aí a torre também para poder jogar. G4 atacando aí o bispo volta aqui para E6, cavalo D4 atacando o bispo C4 saindo do ataque e atacando a dama aí do Boris Spassky, e depois de dama D2, dama D7, colocando aqui a dama na mesma coluna do cavalo. Se esse cavalo sair vai trocar, né? Vai trocar aqui as damas, e tudo que o Bob Fischer quer nessa posição é começar a trocar as peças, né? Porque o Boris Spassky, às custas de um peão, conseguiu bastante atividade para as peças, né? Tá com peças bem avançadas, casas excelentes, um peão avançado, né? Bastante atividade realmente. E o Bob Fischer então precisa aliviar um pouco a barra aí e trocar peças. A torre de A em D1 foi jogado, torre de F em E8, adicionando uma defesa aqui no peão. F4, olha com que velocidade, com que força o Boris Spassky vem vindo. É amedrontador jogar essa posição aqui de negras, apesar do peão a mais, né? As brancas vão vindo com tudo. Imagina você tá jogando isso contra o campeão mundial, né? Mas o Bob Fischer não se intimida não, ele continua aqui com o bispo D5, cavalo aqui em C5 atacando a dama, dama aqui em C8, apesar do peão de B7 já estar protegido aqui pelo bispo, dama C8 adiciona também mais uma defesa e libera o bispo de ficar defendendo aqui em B7. E a partida segue então com dama C3 e aqui E6. Finalmente o Bob Fischer consegue jogar aí o lance E6. A partida segue com rei H2, cavalo aqui em D7 propondo trocas. A gente vê como desesperadamente o Bob Fischer está querendo trocar peça e o Boris Spassky não está deixando de jeito nenhum. Ele continua aqui com cavalo D3, ele não quer trocar as peças. E agora C5, o Bob Fischer vai ganhando um pouquinho mais de espaço, vai respirando um pouquinho mais. Cavalo B5, e esse cavalo tá ameaçando vir aqui para D6, dar um duplo aí, ganhar peça, ganhar qualidade. Dama C6, saindo então do ataque do cavalo. Cavalo D6, um cavalo numa excelente casa. E agora, o que jogar aqui nessa posição, né? Você tá com a torre atacada. Opa, o servidor tava vendo aqui, sabia que ia acontecer isso. O servidor do Lichess estava em manutenção. Veio um aviso aqui no canto da minha tela. E aí eu já sabia que ia acontecer isso. Desculpa por isso, pessoal. Vamos ver se não voltar rápido, eu vou ter que cortar o vídeo e depois continuar. Mas vou torcer para voltar rapidinho. Que beleza, hein, Lichess? Mas eu não posso reclamar do Lichess. O Lichess é uma plataforma aí open source, gratuita, né, de código aberto. E aqui provavelmente eles estão fazendo alguma manutenção, alguma atualização de base. Eu vou recarregar aqui minha página. Vamos ver se já
se já voltou. Se começar a demorar muito isso, eu vou ter que editar. Eu vou ter que editar, tá bom, pessoal? Aqui eu não sei quanto tempo vai levar, então eu peço licença aí e eu vou cortar o vídeo em 3, 2, 1. Bom, estamos de volta aí. O Lichess voltou e voltou diferente. Olha que coisa, testemunhamos aí o momento de transição do Lichess. Tá com um novo layout, tá com algumas features novas que eu acabei de ver aqui, piscando aqui, ó, aqui no cantinho direito de baixo. Dá para você arrastar o tabuleiro, ó, diminuir, aumentar. Curioso aqui o momento aqui, ó, tá com layout novo, ó. Deixa eu aproveitar para mostrar, ó. Deixa eu ver se já voltou ou também pode estar com bug, né? Aqui tá diferente mesmo, realmente. Parece que tá mais moderninho. Gostei, viu? Gostei. Vamos lá, vamos voltar lá para nossa partida. Deixa eu virar aqui o tabuleiro. Legal. Beleza. Vamos continuar com a nossa análise no novo Lichess. E a gente segue então. Bom, a gente estava vendo aqui cavalo D6 e agora a torre do Bob Fischer está atacada. Como continuar, né? Como você defenderia aqui a sua torre? Você vai jogar ela em D8, em F8. D8 não pode, né? O bispo aqui em H4 não deixa. Você vai jogar em F8, vai tomar um bispo E7. Você vai jogar em B8, talvez? Talvez, né? Aqui o Bob Fischer não faz nenhum desses lances e ele joga dama, toma cavalo, claro, né? Agora se o peão toma, tá caindo aqui a dama. Vamos ver como é que continua essa partida então. Peão toma dama em D6, bispo toma C3, B toma C3 e agora o lance F6, segurando aqui, fechando o bispo, segurando a casa de E5. Muito bonita aqui essa formação de peões aí do Bob Fischer, dando a casa F7 para o rei, né? F6 um excelente lance. Vamos olhar como é que tá a questão material aí. 6 peões para cada um. 7 peões para o Fischer contra 6 peões aí do Spassky, né? E aí bispos de cores opostas. E um cavalo e 2 torres para cada um. Então ligeiramente melhor aí materialmente falando Bob Fischer. Ele continua, o Spassky continua aqui com G5. H toma G5, F toma G5. E agora F5. Bispo G3 dando apoio aqui ao peão de D6. Rei F7. Cavalo E5 cheque. E aqui esse lance, claro, Boris Spassky aqui força a troca dos cavalos, partindo para um final de bispos de cores opostas, aonde praticamente já há uma declaração de empate, né? Bispos de cores opostas costumam, com torres, com tudo aí no tabuleiro, provavelmente vai dar empate, né? Mas vamos ver como segue. Cavalo toma em E5, bispo toma em E5 e aqui B5. O Bob Fischer tenta criar oportunidades aí com essa maioria de peões aí na ala da dama. E torre F1. Com esse lance, o Boris Spassky vai tentar fazer uma manobra aqui com torre F4, torre H4 e vir para cima aqui do rei. Muito interessante aqui essa posição. O Bob Fischer já segura, já prevendo isso, já segura aí a coluna H com torre H8. E interessante. Preciso comentar esse lance aqui, né? Porque ele coloca aqui o torre bem na cara do bispo, né? E por que o Bob Fischer está fazendo isso? Vamos voltar aqui, ó, ver o lance que o Bob Fischer fez então, foi torre aqui em H8. O que está acontecendo, gente? A grande probabilidade aqui, final de bispos de cores opostas, é dar empate, tá? Então é muito difícil você forçar uma vitória, né? Os bispos meio que se anulam, né? As casas escuras aqui, esse bispo de casas claras não vai conseguir defender o rei, né? Que vai ser atacado aqui nas casas escuras. Né? Então, tudo bem que as brancas também não vão conseguir defender os ataques em casas claras, mas fica uma coisa meio difícil progredir dos dois lados, muitas vezes até com 2 ou 3 peões de diferença, acaba sendo empate, tá? Então aqui o Bob Fischer vai para uma ideia brilhante, ele joga a torre H8, tá? Além de segurar aqui a coluna H, ele está praticamente provocando aqui o Spassky para capturar a torre realmente, e aí para um final mais desequilibrado, né? Onde realmente aí tendo um bispo e vantagem de peões, né? E sendo que pode criar, já tem peão passado e tudo mais, isso pode ser vantagem para o Bob Fischer, tá? Então, genial aqui, torre H8, e o Spassky sabe que ele precisa manter esse bispo aqui, ele pode ser importante para segurar a casa de promoção de A1, então ele não cai nessa, né? Ele prefere continuar com o bispo, prefere tentar o empate aí. Bispo em F6 foi jogado, e agora A3 foi jogado aqui pelo Bob Fischer. A partida segue com torre F4, A2 e agora C4, com ideias de que o bispo está segurando aqui a casa de promoção do peão.
Vamos ver como é que a partida continua. Bispo toma C4, o bispo estava ameaçado e agora D7. Olha que posição emocionante, né? O Boris Spassky também criando aí oportunidades, criando perigos. Bispo D5 fechando aqui a torre mais uma vez. Rei G3 e agora torre A3 cheque. E nessa posição a partida foi adiada, tá bom? Então aqui no lance 42 o jogo foi adiado. E só iria retomar às 2h30 da tarde do dia seguinte, tá bom? Aqui os jogadores já estavam exaustos, já tinham jogado por muitas horas e na época tinha essa regra de que poderia adiar, tá? Então, uma curiosidade aqui, o Bobby Fischer ficou acordado até as 8 horas da manhã, ele não dormiu nessa noite, ficou até as 8 da manhã analisando, né? Era o tempo que ele tinha, ele tinha que fazer de tudo aí para analisar essa posição. Não é simples e tanto o Bobby Fischer quanto a equipe inteira, olha a diferença, né? Era o Bobby Fischer analisando até as 8 da manhã contra a equipe inteira dos melhores da União Soviética analisando junto com o Spassky, tá bom? E a conclusão que ambos chegaram, tanto quanto o Bobby Fischer quanto a equipe soviética, é de que isso daqui era um final empatado, tá? Bispos de cores opostas vai empatar de maneira quase forçada. Essa partida é empate. Mas eles continuaram jogando, muita análise aí dos dois lados e vamos ver como é que o Bobby Fischer lida com essa situação de bispos de cores opostas. Ele continua aqui então, o Spassky continua aqui com C3, o rei estava em xeque, C3 cobre, a torre aqui de H em A8 e agora o bonito lance torre H4, legal, né? Porque aqui o Bobby Fischer está ameaçando promover aqui para a dama, né? E ele não pode promover agora, senão é empate forçado aqui com uma sequência de cheque perpétuo. Torre H7 cheque, né? Vai ficar dando cheque aqui eternamente. O peão não deixa fugir aqui para E8, ó. E o bispo tira as casas escuras e essa torre vai ficar dando cheque para cima e para baixo aí sem parar. Empate forçado. Bonito, né? Bonita sequência. E como é que o Bobby Fischer vai lidar com isso então? Depois de torre H4, o Bobby Fischer vai para uma sequência incrível. Na verdade, o Bobby Fischer, o último lance dele, que foi esse torre aqui de H em A8, esse foi o lance que ele sacrifica o bispo. Como assim, Rafael? Porque depois que ele joga a torre aqui de H em A8, e claro que ele sabia que o Spassky ia jogar a torre H4, é uma sequência forçada daqui para frente com sacrifício de bispo. Por quê? O Bobby Fischer não quer empatar, ele sabe que essa sequência de torre H7 e H8 vai dar empate, não tem muito como você evitar isso, o único jeito é sacrificando o bispo. E aí então o Bobby Fischer continua aqui com o lance E5, né? E a partida segue com torre H7 cheque, rei E6, torre E7 cheque, rei D6, torre toma E5 e agora tá caindo o peão aqui de C3, torre toma C3 com cheque, rei F2, torre C2 com cheque, rei E1 e agora me diga, como que você salva esse bispo aqui que tá cravado, né, e atacado duas vezes, não dá mais para defender. Realmente não dá. Então por isso que foi um sacrifício aí do Bobby Fischer, ele continua com rei toma em D7, então ele sacrificou o bispo por 3 peões. Torre de E toma em D5, cheque e rei C6. Uma forma genial do Bobby Fischer de criar um desequilíbrio nesse final. Porque o bispo de cores opostas ia empatar. Como é que o Bobby Fischer soluciona isso? Sacrificando o bispo. É incrível, é incrível. E não só isso, a gente vai ver mais pra frente como é que continua isso. Torre D6, cheque, rei B7, torre D7, cheque, rei A6. Torre aqui de 7 em D2 propondo as trocas. E o Bobby Fischer troca a torre. Torre toma em D2, rei toma em D2. Essa casa de D8 não tem cheque agora. O bispo tá segurando. E agora B4, o Bobby Fischer vai subindo aí com seus peões. H4 foi jogado, o Spassky também vai tentar criar um peão passado na ala do rei. Rei B5, H5 e agora mais um lance genial aqui do Bobby Fischer. C4, ameaçando C3 cheque, fechando aqui a diagonal do bispo com promoção do peão na sequência. Então a grande ameaça aqui é C3 seguido de A1. Legal, né? Legal demais. Então aqui torre A1, segurando já a casa de promoção do peão. E agora simplesmente G toma em H5 foi jogado pelo Bobby Fischer. G6, o espaço que vai subindo aí com o seu peão passado. H4, G7, H3, bispo E7. E olha que posição maravilhosa que a gente tem no tabuleiro. A grande ameaça aqui do Spassky é bispo F8 com promoção do peão na sequência. Tá? Então se ele consegue colocar o bispo aqui em F8, essa torre não vai mais conseguir segurar a promoção do peão. E qual é o único jeito de você segurar? É jogar aqui torre G8, segurando a promoção do peão, ameaçando inclusive capturar esse peão. E agora, depois de bispo F8,
a gente tem uma das posições mais incríveis da história do xadrez, porque o Bobby Fischer não tem mais a torre dele, né? Essa torre não joga mais, né? E ele tem praticamente o rei e os peões aí no tabuleiro contra o bispo e a torre do Spassky, né? É uma posição sensacional, realmente. E o Bobby Fischer continua de forma brilhante aqui com H2. Agora ele não tem mais a torre. É o rei e os peões contra todo mundo. H2. E agora a torre não pode mais capturar em A2, senão tem a promoção aí do peão para dama. Olha que posição bonita. Rei C2. Quem sabe o rei chega perto aí do peão. E aí o Bobby Fischer continua tranquilamente com o rei C6. Quem sabe ele consegue levar aí o rei para o outro lado, né? Fazer uma estruturinha assim. Seria vencedor, né? Por isso que aqui o Boris Spassky não permite, joga com torre D1, cortando aqui o rei do tabuleiro. E agora o Bobby Fischer acha uma maneira legal de continuar. Primeiro com B3 cheque, rei C3. Vale dizer que esse rei não está ameaçando capturar C4, senão dois peões passados e conectados na sétima ganham a partida imediatamente. Só que como resolver agora? O Bobby Fischer quer entrar na posição e não consegue. Como que o Bobby Fischer resolve isso? Promovendo o peão para dama. H1 dama. Agora, claro, lance forçado, torre toma em H1. E agora rei D5, o Bob Fischer ganhou aí a coluna D, entrou aí com o rei. Rei B2 foi jogado, F4, torre D1 cheque, rei E4. Será que esse rei sozinho com os peões vai conseguir fazer alguma coisa? Porque a torre não tá jogando, gente. Olha que incrível isso. Torre C1, ameaçando agora o peão. Rei D3 defendendo. E nessa posição, o Boris Spassky faz o lance torre D1 cheque, com uma ideia aparentemente forte de que se rei E2, a torre C1 atacando aqui o peão de C4, imaginando que vai repetir lance, mas na verdade aqui nessa posição o Boris Spassky deveria ter jogado aqui o lance torre C3 e levaria para uma posição de empate, para uma sequência de empate forçada. Depois, né, da partida analisou-se muito que esse seria o lance, né? Porque depois aqui de torre D1 cheque, o Bobby Fischer fica muito bem. Com rei E2, a torre está atacada, a torre C1. E agora não indo para rei D3, mas indo com outro peão, F3. Bispo C5, segurando aqui a casa de F2. Então agora o peão de C4 está atacado e o peão de G7 está caindo. Torre toma G7, torre toma C4. E aqui aparentemente tá tudo bem para as brancas, né? Porque elas vão poder segurar aqui esses peões, o rei está segurando, a torre quem sabe faz uma limpa aí, o bispo está segurando F2. Parece que vai poder empatar, né? Mas o Bobby Fischer continua de forma genial aqui com torre D7. E depois de torre E4 cheque, rei F1. Bispo D4 segurando, então bloqueando aí a torre. E depois de F2, o Boris Spassky deu a mão para o Bobby Fischer. E a plateia inteira acreditou que se tratava de um empate. Né? Quando o Boris Spassky deu a mão para o Fischer, todo mundo entendeu que essa posição era um empate. E de repente o Bobby Fischer saiu dali e começou a todo mundo comentar que o Bobby Fischer tinha vencido, ninguém entendeu nada. E o Boris Spassky não levantou da mesa, ele ficou na mesa. Bobby Fischer foi embora, pegou o seu carro, foi embora, foi descansar, afinal de contas ele teve uma noite longa de análise, até as 8 horas da manhã. E o Boris Spassky não conseguiu levantar da cadeira da partida. A equipe inteira da União Soviética foi lá analisar, ver o que estava acontecendo, ver o que tinha acontecido. Aquele final que a equipe inteira da União Soviética estudou, os melhores, todos os grandes mestres estudaram de cabo a rabo e todas as variantes davam como empate. Como pode o Bobby Fischer ter vencido? Como pode o Bobby, nas palavras de Botvinnik disse que essa foi uma das partidas mais imaginativas e mais criativas de Bobby Fischer. Botvinnik conta que ele resolveu o problema do final de bispos de cores opostas, sacrificando um bispo e prendendo a sua própria torre em G8, subindo então com os peões, algo nunca antes visto na história do xadrez. Palavras do Botvinnik. Boris Gelfand também falou coisas bonitas aí sobre essa partida. Ele disse que ele não consegue entender essa partida até hoje. O Boris Gelfand fala que cada lance é um enigma, que essa partida é um grande enigma, na opinião dele, uma das grandes joias, uma das grandes belezas aí do xadrez, da história do xadrez. Realmente é fantástico. O que está acontecendo aqui? Muita gente imaginou que seria empate, porque depois de torre F4, simplesmente está caindo em F2 aqui com cheque e tudo bem. Vai empatar, né? Só que aqui a sequência seria
simplesmente torre toma aqui em D4, seria o lance vencedor. E depois de rei toma em D4, rei E2, torre E4 cheque, rei F3, torre E7 com ideias aqui de dar cheque, mas aí já não dá mais, né? Promove para dama, depois de cheque troca e o rei não pode capturar em B3 se não tá promovendo o peão. E aí é questão de tempo, né? Do rei encostar aí na posição e vai promover esses peões. Não tem como segurar esse final. Tá? Então realmente incrível aí a posição. Vamos olhar outras possibilidades aqui. Ao invés de torre F4, vamos ver se tivesse jogado aqui. Bispo toma F2, vai direto. Aqui você jogaria com torre D2, cheque. Rei A1, torre D1, cheque. E aí promoveria o peão na sequência com vitória para as brancas. Vamos olhar outra possibilidade. Depois de F2, vamos ver bispo E5, por exemplo, tirando aí o bispo do ataque. Aqui simplesmente torre D3, segurando o peão. Aí depois de torre F4, por exemplo, rei E2. E aí também não tem mais como segurar. Bispo G7, promove aí para a dama. E depois de rei A3, por exemplo, torre D1, rei toma B3. E aí promoveria rei, torre contra rei. Seria vitória, né? Que mais aqui? Vamos ver outra, vai. Vamos ver rei aqui depois de F2. Vamos ver rei toma B3 direto. Aqui seguiria com torre toma D4. E depois de torre toma D4, promoveria aqui para dama simplesmente, né? Então realmente não tem, né? Vamos ver outra variante aqui, ó, com rei A1. Aqui ao invés de torre F4, rei A1. Também não seguiria diferente das outras variantes. Com torre toma D4, rei E2, torre F4. E aí promoveria. E esse final a gente já viu que é um final vencedor. O rei não pode tomar B3, senão o peão promove. Acabou, né? Muito, muito fantástico aqui. Então nessa posição, depois de F2, o Spassky abandonou a partida e não conseguiu levantar da mesa. Ele não conseguia entender como que um bispo a menos, com sacrifício de bispo e a torre presa em G8 sem torre, como é que esses peões venceram a partida, o rei e os peões venceram a partida. Ele ficou por muito tempo realmente sentado lá e, na minha opinião, foi aí que acho que a União Soviética percebeu que estava com problemas, né? Não só o Spassky, mas como a equipe inteira da União Soviética que não conseguiu resolver essa posição, né, dessa partida. Incrível, né? Incrível. Dali pra frente foram todas as partidas empatadas. O Spassky não conseguiu mais vencer no match. E o Bob Fischer também não. O Spassky jogou linhas muito difíceis para o Bob Fischer entrar realmente na posição. E o match assim seguiu até a última partida, que foi culminada aí com vitória do Bob Fischer, a última partida do match. E o Bob Fischer se torna o novo campeão mundial aí, né? Derrotou o Spassky, derrotou a União Soviética. Tá bom, gente? Então, se vocês quiserem, postem aí nos comentários. Eu posso fazer a análise da última partida, ou a gente pode também seguir em frente aí com a nossa playlist da saga dos campeões do mundo de La Bourdonnais, a Magnus Carlsen, tá bom? Sempre lembrando que a playlist desse match tá aberta, além aí da nossa playlist da saga dos campeões. Eu abri uma playlist para esse match, então sempre que vocês quiserem também, eu posso estar adicionando aí as outras partidas aí do match, se for de interesse também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!